Deixa eu só colocar um negócio aqui. Aleluias! Meus irmãos, muito feliz de estar aqui nessa manhã para louvar e agradecer o nome do Senhor e falar a respeito da gloriosa palavra dele. Queria pedir para os irmãos me ajudar nessa leitura. Eu sei que às vezes é chato, mas a gente vai ler um capítulo inteiro. Então, para eu não ficar falando sozinho aqui, aí eu leio os versículos ímpar e vocês leem a par. Pode ser? Aí a gente lê todo mundo junto, igual na escola. Então vamos ficar de pé para a gente ler, só para a gente se preparar para ouvir a palavra. Coloca para mim 1 Coríntios 3, Du. Eu leio os ímpar, vocês a par. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Porque ainda são carnais, pois visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Afinal de contas, quem é Apolo ou quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos, pode ser traído. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra. Que ela nos exorta, ela nos ensina, ela constrange o nosso coração, ela divide juntas e medulas, Senhor. Então nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um coração, Senhor, prontos a aprender, pronto a escutar, Senhor. Muitas das vezes, Pai, nós não gostamos de ser repreendidos, nós não gostamos de ouvir coisas que vai contra o nosso entendimento ou contra a nossa natureza, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, que toda palavra ela é especial, Pai, ela é poderosa para a repreensão, Senhor, para o ensino, Senhor, para nos direcionar segundo aquilo que o Senhor nos chamou para sermos, Pai. Portanto, nós te louvamos e que o Senhor cresça e nós diminuamos em nome de Jesus. Vamos tomar centro, irmãos? Vamos. Nós vamos falar hoje a respeito de 1 Coríntios, capítulo 3. Esse capítulo é um capítulo muito importante, ele tem algumas lições que servem para nós como cristãos, para a gente levar para a nossa vida. Como todos sabem, Corinto era uma cidade muito povoada, que havia muitos portos, e nessa cidade de Corinto havia muito pecado, muito pecado. Essa primeira carta de Coríntios foi enviada com uma exortação, ao ponto de que Paulo não voltou em Corinto antes de escrever a segunda carta, porque foi muito forte. Nessa cidade, para vocês terem uma ideia, havia um homem
que estava saindo com a própria madrasta. E Paulo diz que é para que esse homem seja entregue a Satanás para que o corpo seja queimado, mas para que a alma seja salva. Para vocês verem o nível que estava a cidade de Corinto na época. Mas a gente vai começar do começo. A gente vai ver 3 metáforas que Paulo fala a respeito de alimento, a respeito de semente, a respeito de construir alguma coisa. Primeira, a gente vai ver ali do versículo 1 ao 4, que Paulo diz assim: irmão, não vos pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, dei a vocês leite e não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, e tão pouco agora estão, porque ainda são carnais. Pelo visto, há inveja e desavença entre vocês, e não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente como critérios humanos. Quando diz carnais, ele está querendo chamar de imaturo. Porque vocês veem que Paulo ele diz assim que ele tem tratado das pessoas de Corinto com leite. E quem bebe leite? Criança. Adulto come comida sólida. Então, quando ele diz carnais, ele não está falando de pessoas do mundo carnais, ele está falando com pessoas crentes. E é muito importante essa passagem a gente entender que é sobre a imaturidade que ele está falando, porque existe uma doutrina, há um tempo atrás, que surgiu, de que a pessoa poderia servir a Jesus como Salvador. Jesus é o meu Salvador, mas Jesus não é o meu Senhor, porque eu ainda sou carnal. Isso não existe na Bíblia. Algumas pessoas usam dessa passagem para poder falar que eu posso aceitar Jesus como meu Salvador, mas não como meu Senhor. Ou seja, eu creio em Jesus, mas eu não obedeço. A gente conhece muita gente assim, né? Eu aposto que todo mundo conhece gente que fala assim, eu creio em Deus, mas eu vivo minha vida do jeito que eu quero, eu faço às vezes a coisa boa, faço as coisas ruins. Ou seja, Jesus não é o Senhor. E a causa de Paulo chamar essas pessoas de imaturos, existem 2 causas que Paulo fala a respeito da igreja de Corinto. A primeira causa é a consequência de não se ter um apetite espiritual. O que estava dizendo Paulo? Ele estava dizendo assim que aquelas pessoas na cidade de Corinto, elas não podiam comer comida pesada. Elas tinham que comer leite, tinham que tomar leite. Eu me recordo uns dias atrás que a gente estava na praia e a Olivia ia pegar um salgadinho. E a Dani falou assim, não dá esse salgadinho porque depois ela vomita. Por quê? Porque o estômago da criança, dependendo da comida, dependendo do tempero, ela não suporta aquele tipo de alimento. E Paulo está falando para a igreja de Corinto, ele está falando assim, eu estou tendo que dar leite para vocês porque vocês não conseguem suportar um alimento sólido. E o que seria esse leite, esse alimento sólido? Seria a palavra. Seria um ensino que Paulo está querendo dizer. A comida ali, vocês veem Jesus quando ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus é alimento para a gente. E então, o que acontece? Vejam bem, às vezes a gente pensa assim, existem certas doutrinas, existem certos ensinamentos que a gente não pode ensinar para pessoas mais novas na fé, que são só para os velhos na fé, são só para os maduros. Mas isso não é verdade. Vejam bem, a gente apenas diminui a profundidade. As crianças a gente ensina que Jesus é o Senhor. Olha, Jesus é o Senhor, Jesus é o teu Salvador. Tá bom? Ele morreu por você. Leite. Agora o maduro na fé, olha, Jesus morreu por você, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, porque lá no Éden, quando Adão pecou, ele quebrou a forma, e a forma ficou amassada, e a partir daquele momento todos saíram tortos, e nós somos tortos. Por quê? Por causa do pecado. Então, as pessoas mais maduras, elas não aprendem uma doutrina diferente, elas vão para uma profundidade maior no ensino. Elas buscam cavar mais as intimidades de Deus. E isso é muito
chocante, porque hoje a Olivia tem a comida dela. A Beatriz, quando nascer, ela vai tomar leitinho. Mas quando ela tiver 20 anos, o leite não vai ser o suficiente para ela. Ela fala, mas eu gosto de leite. Eu falo, mas ela vai crescer, ela não vai crescer mais, ela vai parar e ela vai ficar desnutrida. Então, quando Paulo diz assim, olha, eu estou tendo que dar leite para vocês, ao mesmo tempo que ele está chamando de imaturo, ele está dizendo, vocês estão crescendo desnutridos. Porque a gente que é grande, a gente precisa de carne, a gente precisa de arroz, a gente precisa de feijão, precisa de uma batata. Por quê? Não sei se acontece com vocês, quando a gente fica muito tempo fora de casa, fala assim, nossa, não vejo a hora de comer um arroz com feijão. Por quê? Porque a gente precisa se nutrir, a gente precisa daquela energia. E Paulo, ele está dizendo exatamente isso. Ele diz, por que eu ainda tenho que tratar de leite com vocês, ao invés de trazer uma picanha assada, mal passada? E o porquê que a igreja não está crescendo? Pela falta de conhecimento. Exatamente o único motivo. Vejam, por que não buscamos conhecimento? Por que nós não buscamos a palavra do Senhor? Muitas vezes a gente fala que é difícil, né? É tão difícil buscar a Bíblia, é tão complicada. Mas vejam bem, o Hugo ele faz programação. Eu garanto que o Hugo sabe de cor os códigos que ele precisa usar no trabalho dele. As irmãs que trabalham na faxina, quando a gente foi comprar um aspirador aqui, foi unânime. Esse é o melhor. Todo mundo sabia. Se a gente perguntar qual o melhor produto para passar nesse chão de madeira, as pessoas sabem. A Gabriela é advogada. Ela sabe exatamente aquilo que ela tem que fazer no serviço dela de cor. Sabe? Aqui, todo mundo aqui domina o seu trabalho. Eu sou groomer, eu trabalho com cachorro. Eu sei a tesoura que é melhor para determinado de pelo. Então, às vezes, eu quero dar um efeito mais redondinho, eu uso determinada tesoura. Então, por que a gente pode saber sobre tudo e sobre todos, mas a gente não pode saber sobre a palavra de Deus? Qual o impedimento? O único motivo que existe é falta de vontade. Sabe? Porque falta de capacidade, a gente tem capacidade para fazer qualquer coisa. A gente sabe aonde está a Virgínia, a gente sabe onde o Trump aconteceu, a gente sabe a notícia do jornal, a gente sabe que agora vai começar as eleições, todo mundo vai saber tudo sobre a eleição, mas e sobre aquilo que é alimento? Aquilo que traz para a gente vida. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por que isso é tão importante? Porque é tão importante eu me aprofundar e buscar mais o reino de Deus e a sua palavra. Porque tudo o que nós sabemos sobre Deus é o que está na palavra. Tudo. Deus se revelou através da palavra dele. E existia um homem chamado João Calvino. E ele dizia assim, que o coração do homem é uma fábrica de deuses. Eu não sei se vocês já viram os índios. Os índios, tudo é Deus. A chuva é o Deus da chuva. Deu um raio é o Deus do raio. O sol é um Deus. Aí a gente vai mais para trás, os nórdicos. Quando saía aquele trovão, quem que era? Thor. Aí, só que para o povo lá de Roma, quem que estava brandindo os raios? Zeus. Ou seja, o ser humano adora criar um Deus para ele. Principalmente o povo antigo, tudo era um Deus. E a gente faz isso com o nosso Deus. Por quê? A gente escuta muitas coisas sobre Deus. E a gente vai juntando tudo aquilo numa pessoa. Deus é isso, Deus é isso, Deus é isso. O cara lá falou que Deus é isso, o outro falou que Deus é isso. E a gente cria um Deus na nossa cabeça. E fala assim, esse é o meu Deus. Aí a minha pergunta é, esse é o Deus revelado? Ou esse é o Deus que você criou para si mesmo? E por que essa pergunta é importante? Porque a gente estava conversando aqui na quarta-feira pela palavra perfeita que o Wesley trouxe a respeito de fé. E a Bíblia diz que até os demônios creem e se estremecem de medo.
A gente pode ter fé em muitas coisas. Existem pessoas que não creem em Deus, mas têm fé. Um exemplo fácil, eu tenho fé que tudo vai dar certo. É uma fé. Eu tenho fé que eu vou jogar nesse número aqui na Mega Sena e eu vou ganhar. Eu faço fé ali. Faz até uma figa ali, sei lá, não sei como é que funciona isso. Ou seja, todo mundo pode ter fé. Mas a questão é você ter fé no Deus verdadeiro. Porque às vezes a gente vive e a gente cultua e a gente planeja a nossa vida com base num Deus que não é o Deus das Escrituras. E é isso que Jesus veio revelar para a gente, porque aquele povo que estava lá, os fariseus, eles não haviam compreendido quem era Deus. E então Jesus vem explicar para eles, fala, olha, vocês ouviram, odeiem os seus inimigos, mas agora eu vos digo, amarás os seus inimigos, orará por eles. Vocês ouviram, olho por olho, dente por dente, mas na verdade é aquele que te bater na face esquerda, dei na direita. Ele veio mostrar quem era Deus. Porque o povo de Israel, naquela época, estava servindo outros deuses. Existia um homem chamado George Miller. Ele era o pregador dos orfanatos. Ele era da Inglaterra. Ele cuidou de cerca de 10 mil crianças durante a vida dele. Era um homem que a própria rainha da Inglaterra tinha como um homem importante. A biografia dele conta que um dia um orfanato que ele estava acabou a comida. E então ele se ajoelhou no quarto e disse assim, pai, temos fome. E ele saiu. E as mulheres que estavam ali comentaram quando foram fazer a biografia dele. Assim que ele saiu, estava entrando uma carroça. E aí, essa carroça tinha muitos pães. Aí eles falaram assim, sabe o que acontece? Esses pães passaram um pouquinho do ponto e a rainha não quis mais, mandou entregar aqui nessa creche. Aí na hora todo mundo, glória a Deus, mas ele nem... Por quê? Isso era comum na vida dele, o relacionamento dele diante de Deus. E sabe o que foi dito por ele no leito de morte? Do que você se arrepende, George? Do que você se arrepende, Sr. Miller, na sua vida? O que você faria diferente? Ele fala assim, sabe, o problema é que eu conheço muito pouco a Deus. Eu deveria ter me esforçado mais em buscá-lo. Só que quando a gente vê a biografia dele, ele leu a Bíblia inteira, 200 vezes. De joelho, mais de 100. Um homem que leu a Bíblia todos os dias, muitas vezes por dia. No final da vida dele, ele diz assim, eu conheço muito pouco de Deus, eu deveria ter buscado mais. E é isso que Deus quer da gente. Deus não quer que a gente faça milhões de coisas. Observe nos 2 mandamentos de Jesus, amará teu Deus de todo o coração e a teu próximo como a ti mesmo. Conheçam a Deus e sirvam o próximo. A gente resume o Evangelho de Jesus em 2 coisas, conhecer a Deus, servir ao próximo. Odu, você pode abrir para mim Oséias 6:3, por favor? O profeta Eséias dizendo, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo, pois tão certo como nasce o sol, ele aparecerá e virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Du, por favor, a Jeremias 9, 23, 24. Toda a Bíblia nos instrui, nos exorta a buscar a Deus, a buscar o seu conhecimento. Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que quiser gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois dessas coisas que me agrado, diz o Senhor. Vejam, Jeremias nos deixa a única coisa que é possível do homem se gloriar nessa terra. Porque a Bíblia diz que sem ele nada podemos fazer. A Bíblia diz que toda a glória é do Senhor. Mas Jeremias fala assim, agora se você quer se gloriar, não se glorie do quanto você sabe, não se glorie da sua riqueza, não se glorie da sua força, mas se glorie de me conhecer e de me compreender. É disso que se trata servir a Deus.
Às vezes a gente fica procurando qual é o meu ministério, qual é a minha função, o que Deus espera de mim. Está aí, conheçam. Esse é o teu ministério. Porque depois disso, Ele te guia. É Ele que vai te direcionar. Ô Du, por favor, João 17:3. Jesus diz assim, e essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Vejam, qual é a vida eterna? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Deus quer ser conhecido. E muitas das vezes, a gente conhece outro Deus. Nós temos falsas ideias. Vejam, não tem como eu casar com a Letícia sem conhecê-la. Não tem como eu amar a Letícia sem conhecê-la. Não tem como eu ter uma família sem conhecer a minha família. Não tem como eu fazer amizade sem conhecer os meus amigos. Como é que eu amo a Deus? Como é que eu vivo para Deus? Como é que eu obedeço a Deus se eu não o conheço? Mas então a gente às vezes tem a ideia, e aí tá bom, fiz a minha parte. O Du, por favor, você pode abrir para nós Hebreus 5:11? A Bíblia não diz que é só aprender. Não é para a gente ser professores. Não é para a gente ser umas pessoas que recitam de cor versículos. Vejam o que diz Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pode passar. Não passou. Pois, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Veja que aqui, mais uma vez, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas muitos acham que é Paulo ou Apolo, está dizendo, olha, a essa altura nós já devíamos ser mestres e a gente precisa aprender de novo os princípios básicos. Estamos precisando de leite e não de alimento sólido. Próximo, Du. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Vejam, conhecer é muito bom, buscar é muito bom, mas ali ele diz que os adultos são aqueles que, através do exercício daquilo que aprenderam, se tornaram maduros e aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, o evangelho de Jesus, ele não é algo teórico. Uma coisa que eu percebia quando eu me converti, parecia que quando eu entrava na igreja eu era um tipo de pessoa. E na hora que eu saía, eu me tornava eu mesmo de novo. Porque eu achava que eu podia servir a Deus e ser eu mesmo. Viver da minha própria forma. Parecia que quando eu entrava na igreja, eu colocava uma máscara. Paz do Senhor, irmão. Paz. Bem-aventurado. Aí virava para trás, já saía falando palavrão, já saía vivendo minha vida do meu jeito. Mas a palavra de Jesus é para ser vivida, não é para ser ouvida. Sabe, observe que Jesus, ele diz coisas muito fortes. Por exemplo, aquele que te pedir para caminhar uma milha, caminhe duas. E muitas das vezes nós escutamos e falamos assim, tá bom, aprendi. Aí chega uma pessoa e fala, irmão, caminha uma milha comigo? Bem capaz. De jeito nenhum, por que eu vou andar uma milha com você? Eu não devo nada para você, você nunca fez nada para mim. E onde que ficou o evangelho de Jesus? Quando Jesus diz assim, aquele que te bater na face direita dele também é à esquerda. A primeira levantada de voz já sai um de direita, já no queixo. E aí a gente já vira e fala assim, aonde está o evangelho de Jesus? Porque se é para me viver o evangelho do meu jeito, eu não preciso de Deus. Na verdade, eu busco a igreja apenas por peso na consciência.
Vocês já viram pessoas que falam que vai na igreja porque se um dia realmente for verdade, pelo menos fizeram a parte deles? Não sei se alguém já falou isso para vocês, mas eu já escutei. Ah, eu acredito em Deus, mas assim, né? Não vou na igreja, eu não faço nada, eu vivo a minha vida, mas eu acredito em Deus, eu tenho a minha fé. O que é essa fé? Essa fé chama-se peso na consciência. Porque se for verdade, pelo menos eu tenho algo para dizer que eu fiz, né? Pelo menos eu fui na igreja no domingo. Mas qual é a vantagem de um Deus tão grande, tão maravilhoso, que nos exorta a todo momento a servi-lo e a buscá-lo? As pessoas de Corinto, elas não buscavam e não praticavam. Por isso eram imaturas. Diante de Deus eram imaturas. E isso é normal sermos imaturos quando nós iniciamos a nossa fé. Porque a Bíblia diz que nós nascemos em novidade de vida quando nós aceitamos Jesus. Quando nós nascemos de novo, observe o verbo nascer de novo, nós somos crianças, nós precisamos de leite. Mas depois de um período, não é possível mais viver só do leite, nós precisamos buscar mais fundo. E o segundo ponto, do qual Paulo diz, é que a consequência da imaturidade é relacionamentos mal orientados. Um crente maduro, ele cria pontes ao invés de abismos. Ele cria união ao invés de divisão. E o que estava acontecendo ali, que a gente vai tratar no próximo tópico com mais profundidade. As pessoas ali diziam assim, ó, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Paulo é melhor, eu prefiro o pastor Ailson, eu prefiro o Hugo, eu prefiro quando o Juan lê. Eu também prefiro quando o Juan lê. A voz do Juan é boa de escutar. Mas eles criavam grupos na igreja. Sabe, eu não sei se vocês sabiam, mas Apolo era um pregador muito bom, que ele se equiparava a Paulo, só que ele não teve nenhuma carta escrita na Bíblia. Mas havia ali um povo que falava assim, eu prefiro Apolo, porque Apolo fala isso que eu gosto, porque Apolo é mais eloquente, Apolo fala umas coisas assim, e Paulo está dizendo assim, vocês estão criando divisão na igreja, vocês estão agindo como pessoas imaturas. E aí Paulo, no versículo 5, ele começa dizendo assim, afinal de contas, quem é Apolo? Ou quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o próprio trabalho, pois somos todos cooperadores de Cristo, e vocês são lavouras de Deus, edifícios de Deus. Ou seja, aqui Paulo começa dizendo, fazendo uma comparação da igreja como uma lavoura de Deus. Ele fala, vocês são lavouras de Deus, e nós que estamos aqui somos cooperadores, servos. Vejam o que Jesus diz. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der frutos. E poda todo aquele que der fruto, para que dê mais frutos ainda. E lá no final ele diz assim, e se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, este dará muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Observem que Jesus, ele pega essa ideia de que nós somos uma lavoura e ele diz assim, eu sou a videira e vocês são os frutos. E todo aquele que estando em mim não der frutos, é cortado fora. E quando a gente escuta isso, a gente fica muito preocupado. Porque, nossa, será que eu estou dando fruto? Nossa, eu estou me esforçando, não estou dando fruto. O que eu tenho que fazer para dar fruto? Será que eu preciso arrumar um cargo na igreja? Será? Jesus responde isso na mesma parábola. Como é que eu produzo frutos para Deus? Deus espera de nós frutos. Ele espera, porque ele diz, todo aquele que estando em mim não der frutos, é lançado fora. E todo aquele que der fruto, é podado para que dê mais frutos. Então ele quer frutos. Deus quer que produzamos frutos. Mas aí ele diz, se alguém
permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muitos frutos. Qual é o que eu devo fazer? Qual é a ideia de Deus? Que você permaneça nele e ele permaneça em você. E através disso, nós daremos muitos frutos. E Jesus diz assim, pois sem mim, vocês não podem fazer nada. E Paulo, nesse versículo, ele esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. Sabe? Paulo está dizendo ali, quem é Apolo ou quem é Paulo? É apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. No original aqui, ele não diz quem é Paulo ou quem é Apolo. Ele diz assim, o que é Paulo? Ele não trata Paulo, ele nem como uma pessoa. Fala, o que é Paulo? Ou o que é Apolo? Quem são essas pessoas? Sabe, nós somos apenas servos, mensageiros. O importante é a mensagem. E Paulo está falando assim, tire essa glória. Eu sou de Paulo. Não, vocês não são de Paulo, vocês são de Cristo. Eu só sou mensageiro, o que importa é a mensagem. É a mensagem que importa. E o grande desvio das igrejas hoje é que nós somos apaixonados por mensageiros. E nós não damos o devido valor à mensagem. É como um médico que faz uma cirurgia muito perfeita. E aí a gente fala, nossa, que lindo bisturi que o médico usou. Você viu? Se não fosse aquele bisturi, ele não tinha feito, não. Ou seja, a gente tira toda a glória do médico, que estudou, se esforçou, estava ali manuseando o bisturi, e coloca no bisturi. E esse é o nosso lugar. Todos nós. Nós somos apenas servos. Sabe, às vezes a gente pensa assim, eu não tenho ministério ainda, irmão. Tem ministério. Na sua família, você é o pastor da sua família. No seu trabalho, você é pastor dos seus amigos. Na rua, onde você esteja, você está ali ministrando todos o tempo todo, porque a sua vida é uma carta lida para o mundo. Às vezes a gente reduz o ministério de Deus para estar aqui no púlpito. 1 hora a cada um mês. Isso não é ministério. O meu ministério é a minha vida. O meu ministério é quando eu sou um bom pai, quando eu sou um bom marido, quando eu sou um bom amigo, quando eu mostro Jesus através da minha vida. E aqui Paulo está dizendo algo que o pastor acabou de falar. Ele não é dono da igreja. O que é Paulo? O que é Apolo? Somos só servos. Há um só dono da igreja, o nome dele é Jesus Cristo. Sabe, aqui a gente está para servir. E todas as vezes que a gente entra aqui, só deve haver um propósito, que é servir a Jesus, escutar Jesus. E é interessante que Paulo, ele não menospreza o obreiro, ele diz que cada um receberá conforme trabalhar. Mas observem que a recompensa vem de Deus. Ou seja, eu não posso buscar a recompensa dos homens, porque se eu buscar a recompensa dos homens, eu vou modificar o meu evangelho para algo que não é o evangelho. E aí a gente entra na última parte da palavra. Nos coloca a terceira foto para mim, por favor. Paulo, para a gente terminar a nossa palavra, ele diz assim, conforme a graça que Deus me deu, conforme a graça que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Aqui é o que eu estava dizendo sobre conhecer a Deus. O único alicerce, a única base, o único fundamento que deve ser colocado sobre a nossa vida é Jesus. E aí que entra uma coisa que eu sempre converso com as pessoas, eu falo assim, cuidado ao oferecer um Jesus que não é o Jesus da Bíblia para as pessoas. Porque muitas das vezes a gente quer que a pessoa creia. A gente quer que a pessoa venha para a igreja. Nós queremos que as pessoas se sintam confortáveis. E então a gente pega o evangelho
e a gente diminui o evangelho para caber no coração daquela pessoa. Mas isso é errado. Porque a pessoa vai chegar para a igreja e vai criar um fundamento no seu coração que não é o evangelho de Jesus. E aí essa pessoa vai construir a sua casa sobre esse fundamento. Porque eu não sei se todos sabem, um fundamento é aquilo que está debaixo da casa. E então, em cima de todo fundamento, se levanta uma construção. E se aquele fundamento estiver fraco, ou se aquele fundamento estiver torto, quando a tempestade vier, essa casa cai. E essa pessoa vai jogar a culpa em Deus. Mas a culpa não é de Deus, porque ela não construiu num fundamento sólido. Jesus diz que o prudente é aquele que constrói a casa sobre a rocha, sobre um fundamento forte, que quando vem a tempestade, ela resiste, e as tempestades virão na nossa vida. Então eu não posso diminuir o evangelho para que as pessoas se sintam confortáveis com ele. Jesus disse isso em João capítulo 6, ele diz assim, ó, após ele dizer que ele era o pão da vida, ele fala assim, todos vão embora, vão todo mundo embora. E ele fala, e vocês não vão embora não? Ele fala para os 12, por quê? Porque o evangelho dele não pode ser mudado. Ele diz assim que a vontade dele é fazer a vontade de Deus que enviou e não a vontade dos homens. É claro que a gente tem que ter jeito de conversar, a gente tem que ter sabedoria, mas nós não podemos oferecer um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. O próprio Jesus, a palavra lá em Mateus diz assim que ele caminhava pela Galileia dos gentios dizendo o quê? Arrependam-se. Arrependam-se por quê? Porque depois ele diria, é chegado o reino dos céus. Mas antes de dizer é chegado o reino dos céus, ele dizia arrependa-se. E o que nós vemos hoje são muitas igrejas construídas sobre um fundamento falso, sobre um fundamento que é da prosperidade, é o Deus que me dá, é o Deus que me faz, mas não é o evangelho. E a gente pensa assim, não, mas eu queria falar o evangelho, eu queria que a pessoa se convertesse. Você já pensou como é o nosso evangelho? Você já parou para pensar uma pessoa que nunca ouviu o nosso evangelho, ouvindo pela primeira vez? Imagina uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Eu vou falar a primeira vez para ela. Viu? A minha fé, eu creio num homem que é o próprio Deus criador do universo. Aí já começou. Ele é o próprio criador do universo. Ele criou o tempo e o espaço. Ele está fora do tempo. O tempo foi criado por ele. Ele é tão grande, tão poderoso, que ele segura as estrelas do céu em suas próprias mãos e sabe o nome de todas. Bilhões e bilhões de estrelas. Ele é tão poderoso que ele criou quando ainda não existia. E esse Deus todo-poderoso, ele se encarnou na vida de um homem e nasceu de uma virgem. O Espírito Santo veio sobre Maria e ela engravidou e nasceu Jesus de Nazaré. E esse homem, durante 33 anos, esteve com a gente aqui na Terra. E nos últimos 3 anos da vida dele, ele pregou a mensagem de Deus, que é a nossa regra de vida, o qual nós devemos morrer por ela. E depois de morto, sendo inocente, ele ressuscitou. Esse é o Deus que eu creio, ele ressuscitou. Sabia? Ele foi crucificado, depois de 3 dias morto, ele ressuscitou. E ele está lá no céu e ele vai voltar. E quem não crê nele será lançado no fogo eterno. Mas quem crê será levado ao céu para viver a eternidade ao lado dele. Essa é a minha fé. Vocês acham que é fácil crer nisso? Uma pessoa que nunca ouviu nada sobre Jesus? Vocês acham que é uma pregação simples? Um Deus criador de tudo se reduz e se transforma em homem e andou na Galileia há 2000 anos atrás? Não é algo simples de falar, irmão. Somente o poder de Deus pode convencer o coração de um homem que ele é real. Porque eu digo por mim mesmo, eu não acreditava. Para mim isso era um absurdo. Eu me recordo do Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está pregando. E a Bíblia diz assim, que Deus abriu os olhos da mulher, que eu esqueci o nome dela, e ela creu. Então somente o Evangelho, somente o poder de Deus pode abrir os nossos olhos
para que creiamos no Evangelho de Deus. Portanto, nós devemos construir a nossa casa sobre um fundamento correto, que é Jesus Cristo e o seu Evangelho. Então, para a gente resumir, nós somos aqui um corpo só. Aqui não há um melhor que o outro. Aqui todos estamos construindo para Deus. Não há um ministério maior que o outro. Não há um melhor que o outro. Somos todos servos. Paulo diz, um é que planta, o outro é que colhe, o outro rega e o outro prepara a terra. A diversidade de ministérios, a diversidade de vidas. Cada um aqui foi chamado para fazer uma coisa. É claro que o que colhe parece que trabalhou mais do que o que plantou, porque o que plantou cresceu escondido e ninguém viu crescendo, só viu depois que saiu. Mas é Deus que dá o crescimento. Sabe, de nada adiantaria se a gente estivesse aqui e Deus não desse o crescimento. Seriam paredes vazias, seria um clube. Então, permanecemos em unidade, busquemo-nos e nos esforcemos em conhecer a Deus e servamos o próximo. Isso é igreja. Isso é igreja. Conhecer a Deus e servir ao meu próximo e fazer de tudo para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor com a nossa disposição. Depois de ouvir essa palavra, nosso coração está cheio.